Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos entrando em mais um ano, o ano de 2023. Glória, crendo na bênção do Senhor Jesus Cristo. Ano de servir e de conquistar, ano a qual nós devemos servir as pessoas, servir a família e também a Deus com mais ênfase, com mais propriedade, para conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Nós vamos caminhar aí em uma jornada de aulas falando acerca de Jesus, um líder que serviu e conquistou espaço, conquistou pessoas, conquistou muitas coisas para a glória do Senhor. Então, neste ano de 2023, lidere com Jesus. Sim, Jesus ele foi um líder extraordinário que conquistou seu espaço, pois o mesmo servia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que desde a Antiga Aliança até o Novo Testamento, nós vamos ver então promessas que foram preditas, proferidas acerca do Messias ungido, o Cristo, aquele que viria então para se doar, se entregar pela humanidade. Então, um exemplo extraordinário de serviço é o próprio Jesus. Jesus ele servia e, consequentemente, ele conquistava tudo aquilo que estava em sua volta. Jesus era um líder extraordinário. Quando nós olhamos para a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus ele operando grandes milagres, servindo a comunidade. Nós vamos ver também Jesus ele estendendo pão e peixe à comunidade que estava próximo dele, e logo então os resultados positivos e excelentes aconteciam em sua volta, ao ponto de muitos quererem seguir Jesus em sua visão. Ou seja, Jesus servia e logo era servido pela multidão e também por aqueles que o acompanhavam. Jesus, como um líder nato, ele entendia que o líder foi chamado para servir e logo então, consequentemente, as pessoas então o acompanhavam, a visão que ele transmitia em sua época e conquistava tudo aquilo que ele almejava e que ele veio realizar na face da terra. Deus, o Senhor, ele há de nos auxiliar a conquistar muitas coisas neste ano de 2023, porém nós temos então que adquirir e então caminharmos servindo a nossa família, servindo a sociedade, servindo a Igreja de Cristo, servindo onde nós estamos inseridos para a glória de Deus. Nós vamos ver aí no meio e no mundo secular, nós vamos compreender alguns tipos de liderança. Nós temos o tipo de liderança democrático, né? Onde é um tipo de liderança que participam, né? De uma forma expressiva, de uma forma que juntos eles caminham diante de uma ordenação, de uma ordem de um líder. É um tipo de liderança onde eles caminham seguindo uma ordem do seu líder. Também vimos o líder liberal, onde ele é aquele que supervisa a sua equipe, ele dá toda supervisão sobre a sua equipe e deixa a sua equipe fazer o que eles bem entendem. É um tipo de liderança bem complicado. Nós também vamos compreender um tipo de liderança que Jesus exercia, que é o tipo de liderança carismático. Sim, Jesus era um líder carismático. As pessoas gostavam de estar perto dele, pois ele tinha carisma, ele tinha amor pelas pessoas. Nós vamos observar também que Jesus, ele era um tipo de líder também que compartilhava com as pessoas aquilo que ele recebeu.
treinamento que ele recebeu do Pai, assim ele também compartilhava. Então Jesus era um tipo de líder que compartilhava as suas ideias com os demais que estavam em sua volta. Por isso então que Jesus foi um líder extraordinário, um líder que fez a diferença em sua época, pois o mesmo era um líder extraordinário, um líder carismático e que compartilhava suas ideias. Nós vamos ver também que Jesus era um líder motivador, e esse tipo de líder também está inserido no meio da sociedade. Ele sempre estava motivando a sua equipe para nós triunfarmos neste ano de 2023, em meio à nossa liderança. Nós precisamos estar motivando, sim, sempre estar com uma palavra de direcionamento, de ânimo e de encorajamento. Jesus não era um tipo de líder técnico que nós vimos hoje, né? Aquele líder que é um gestor individual, que treina a sua equipe, porém ele apenas faz coisas formais, ele apenas treina e deixa a sua equipe então caminhar sozinha. Não, Jesus não era um tipo de líder formal. Jesus, ele também era um líder que trabalhava as emoções de sua equipe. Sim, quando ele percebia que as pessoas que estavam seguindo, e principalmente os seus discípulos, estavam exaustos, cansados, deprimidos, ele logo então os chamava para perto e começava então a fazer uma aplicação no coração dos mesmos. No episódio, Jesus entra no barco, se afasta um pouco da margem e começa a aplicar no coração dos seus discípulos, e que eles deveriam caminhar fazendo renúncias. Em outro episódio, Jesus coloca os seus discípulos dentro de um barco e vai atravessar para o outro lado. E logo então, do outro lado, ele vai auxiliar na navegação no meio do mar, ele vai fazer aplicações nos seus corações. E o interessante é que quando Jesus está treinando eles, uma grande tempestade se levanta e Jesus dá uma lição para eles, que em meio à tempestade eles deveriam confiar e ter fé. Então Jesus era um líder extraordinário e nós precisamos aprender com Jesus para liderarmos neste ano de 2023 com muita propriedade, com muito entusiasmo e fazendo a diferença para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, como um líder, ele sempre primeiro fazia para depois então cobrar de sua equipe e de seus companheiros. Então ele era um exemplo. Ele primeiro fazia, ele primeiro então passava para eles um exemplo e depois então ele procurava fazer algumas cobranças. Uma grande dificuldade e uma grande batalha que enfrentamos nos dias atuais é que as lideranças querem apenas cobrar, não querem ser exemplo, não querem se doar, não querem servir para depois conquistar. E nós precisamos sim servir. Jesus dá uma lição aos discípulos em João 13, chama eles para uma fila, coloca uma bacia com água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E os seus discípulos ficam preocupados ao ponto de um dizer: Senhor, eu não preciso ser lavado. E Jesus disse: se eu não se lavar, se eu não te banhar, você não tem parte comigo. Jesus estava dizendo: para você fazer parte do meu grupo, para você receber o meu treinamento, você precisa ser banhado. E Jesus dá um exemplo de humildade, de serviço naquele momento. E ele vai dizer que o líder não foi chamado para ser servido, mas sim para servir. Então, nós precisamos servir neste ano e sempre estarmos com o nosso coração voltado ao serviço para conquistarmos tudo aquilo que Deus
tem para nós. Aprenda com Jesus, seja um líder extraordinário e a bênção do Senhor estará sobre a tua vida, tua casa, os teus negócios, a tua família, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Te espero então no próximo encontro, em uma próxima aula, para a glória do Senhor. Vamos caminhando, aprendendo com Jesus.